Hoje a pedida é algumas dicas interessantes para uma guia. Por exemplo, como verificar o tomate, quais os tomates devem ser verificados, por que verificar o tomate e o damasco e o que uma guia deve se esforçar em fazer. Muito bem, antes de começar, eu vou dar uma sugestão literária que vem do grande Raham Moshe Weyer, que é inclusive o Posek Alahá que se segue alguns estabelecimentos, como Matok, por exemplo. E ele publicou um livro, e já está acho que na quarta ou na quinta edição, sobre a verificação dos alimentos segundo a Torá. Que é esse daqui, é muito interessante. Ele traz um paralelo entre os alimentos aqui no Brasil e em Eretz Israel, Eretz HaKodesh. Lembrando que cada ashgahá, ou seja, cada selo, cada supervisão rabínica apresenta o seu raham, o seu sábio, o rabino que determina como vai ser aplicado a lei. Por exemplo, aqui no Brasil existem ashgahot, ou seja, existem supervisões rabínicas, selos que não permitem o morango e tem outras que permitem. E existem as que permitem, existe uma forma de verificação que varia. Por quê? Porque nós temos uma variação de costumes que chamamos de minhagim. Então, costume halabi, por exemplo, ele se verifica o morango, né? Se lava-se bem, se verifica a natureza do morango, né? Após se lavar bem. E esse ato de lavar na cumbuca, o que se recomenda é sempre detergente, para que, se caso tenha algum tolá ou tolaim, ele possa escorrer pelo morango. Quando ele está na forma externa, aquela parte de cima se retira, que é a parte verde, se corta ao meio para ver se não tem nenhum tolá ou tolaim dentro. Lembrando que isso é o costume halabi dos grandes Hachamei, os grandes Sadiquim, os sábios da Síria, do Líbano, ou seja, de Alepo, de Marrocos. Muitos outros Sefaradim seguem o costume Haredi do Raham Moshe Weyer, que já recomenda somente o morango congelado para utilização. Mesmo congelado, tanto frutas e verduras têm que ser analisadas e verificadas, né? No caso do morango, aqui no Brasil a gente tem as listas que permitem a BK e BDK, verduras e frutas congeladas. Então depois congeladas tem que se colocar e se analisar no olho para ver se tem alguma coisa. E aí vem a grande questão: a gente não usa lupa, lente de aumento, porque o Shulchan Aruch traz pra gente que é aquilo que o olho pode ver. Se a pessoa usa óculos, né, precisa usar óculos e não achou nenhum tolaim, tá procurando, não achou nada, nenhum tolaim, beceda, né? Fora disso, já é chamando de humbra. Então isso já vai além do que conhecemos pelo grande Mehabé, Hagaon, Hamaran e Yosef Karo, o que trouxe o Shulchan Aruch. Consequentemente, esse também é um ponto que unifica, como o Urif e o Rambam, que também, assim como o Ben Ishai, Orach HaChaim, que são da tradição sefaradi. De uma forma mais moderna, o próprio Raham Mordechai Eliyahu, ou um dos maiores, Raham Hagaon Ovadia Yosef. Já pelos Ashkenazim Sefaradim, nós temos o Remá, também chamado de Remô, que trouxe o Mapá do Shulchan Aruch, e cada Posek Alahá, até o Chabad, Edmor Hazakem, e outros como Posek moderno, como Moshe Weyer, o Haredi, que faz parte da tradição daqueles que têm Irat Shammai, aqueles que têm temor aos céus, uma pessoa com muita kedushá, uma santidade. Mas cada um possui as suas rumbrot, que são proteções para que não se ocorra nenhum tipo de
Deus nos livre transgressão. E o tomate, lembrando só, voltando ao morango, então os marroquinos comem, degustam morango sem problema, desde que verificado. Os sírios e libaneses também, os egípcios também, um grupo de sírios e libaneses que já seguem o viés Haredi, de acordo com o Moshevai, não come não só o morango, como nada verde assim, se não for seco. Esse é o costume de Vishnitz, por exemplo. E aí nós temos algumas outras variações, né? Vamos chegar até o tomate. O tomate ele tem muitas cores, sabores e proporções. Tem o tomate cereja, tem o tomate que a gente encontra, que pode ser utilizado na culinária. Tem um tomate mais ornamental. Independente de qual seja o tomate, se vai ser servido dentro de um restaurante, de um evento ou de um prato, ele tem que ser verificado, ele tem que ser cortado. E as duas partes têm que estar visíveis por masguia, homem, masguirá, mulher. Ou seja, ele tem que olhar no tomate e faz uma leve pressão ao apertar para ver se Deus nos livros não tem nenhum ponto branco que se mova, ou ponto negro, nesse caso, que são as possíveis infestações do morango. Quando eu normalmente faço o evento, que você tem que olhar muitos tomates cereja, por exemplo, que são aqueles tomates pequenos, e sempre você encontra as larvinhas brancas que lembram muito as larvas da berinjela. Então, quando você corta o tomate e a parede do tomate não dá para se ver, você corta, mas ele não se dá para ver, não adianta nada você ter cortado o tomate, porque você cortou, mas pode ser que o tomate esteja dentro daquele núcleo. Então tem que fazer uma leve infusão com a faca e olhar para ver onde está o tomate. Tomar cuidado com a faca se você está trabalhando com carne, né? Logo, o que você corta com a faca, carne, se torna carne, consequentemente leite, e por isso que você tem que tomar um cuidado de como você está usando. É bom ter elementos que diferenciem, principalmente para pessoas que só querem comer salada, e se no seu restaurante vende, por exemplo, ou no seu buffet, vende saladas e vende também carne, vende pescado, e funcionam várias cozinhas ao mesmo tempo, então você vai ter que ter uma percepção de como trabalhar com isso, e também automaticamente ter utensílios para cada uma dessas cozinhas, como cozinha parve, cozinha de leite, cozinha carne. Lembrando, uma outra vez alguém me falou e perguntou sobre o porquê das cores. Vocês já repararam no semáforo? Né? O semáforo tem aquilo que é vermelho, que é cuidado, verde, ande. Não é à toa. São cores que, dentro de uma perspectiva da semiótica, né, que é o estudo da simbologia, ligado à arte, como também da percepção humana, isso já na psicologia e na sociologia, faz com que a gente tome um tino e tome consciência do que está acontecendo. Na Kashrut é a mesma coisa, existe um padrão internacional, e a gente tem, em relação à carne, baçar, vermelho. Em relação a leite, azul, parve, verde. Então isso é para a pessoa tomar um tento já do que ela está ou adquirindo. O masguia ou a masguirá tem uma avodah Hashem, um trabalho kodesh, um trabalho sagrado. Então, o masguia ou a masguirá representa um rabino, que representa um selo, que representa o masguirá. Logo, uma vez por ano, tem que ter livros, tem que buscar livros de alahá novos para estudar, ou os que já estudou fazer hazaral, reestudar aquilo que já foi estudado, e claro, sempre tirar as dúvidas com o rabino, que tem a força de din, ou seja, a força de decisão é o rabino, não o masguia. O masguia é aquele que analisa, verifica e tira as dúvidas com o rabino. O rabino, sim, ele tem a condição de fazer um din. É possível? Não é possível. Na dúvida, consulte sempre o rabino, masguia ou masguirá.
lembrando que cada rabino, de cada linha, existe uma percepção que difere. Por exemplo, nós sabemos que os